Que você que trouxe a tua Bíblia, abrisse comigo lá no Evangelho de João, João capítulo 13, versículo 1 até o 15, amém? Um texto bastante conhecido da palavra, que eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite. João capítulo 13, versículo 1, amém? A palavra de Deus, eu vou ler na Nova Versão Internacional, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua, amém? A palavra de Deus diz assim, ó: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai, que maravilha estar na tua presença. Que maravilha ter uma mesa posta para nós. Que maravilha, meu Deus, é entender esse amor incondicional, imensurável, que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. Ainda sabendo o quanto erramos, o quanto falhamos, a tua misericórdia e a tua graça tem nos alcançado em todo o tempo, Senhor. Como eu sou grato por viver momentos como esse. Como eu sou grato por estar num lugar desses, podendo adorar o Senhor e exaltar o Senhor. Como eu sou grato por estar perto da tua presença, porque a tua presença aqui, ela é palpável, Pai. Ela é notória nesse lugar, Deus. Meu Deus, eu posso sentir o Senhor tocando em pessoas. Eu posso sentir o Senhor ministrando em vidas, libertando cativos, curando enfermos, ressuscitando sonhos, libertando os oprimidos, Pai, restaurando, meu Deus, a visão, restaurando, meu Deus, as emoções. Eu posso ver a tua presença se espalhando neste lugar e fazendo coisas sobrenaturais neste lugar, Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso, e eu sou grato, porque de fato nós não somos merecedores de nada disso. E eu te louvo nesta noite podermos nos assentar à tua mesa e podermos aprender um pouquinho mais com o Senhor. Peço ao Senhor que aquiete agora os nossos corações, tire toda a preocupação, toda a ansiedade humana agora,
para que nós possamos entender o recado do Senhor para cada um de nós, Pai. Meu Deus, que cale-se a voz dentro de nós, para que a voz de Deus ecoe dentro dos nossos corações. Doce Espírito Santo, Tu és tão bem-vindo aqui. E há tantas culturas aqui neste lugar, há tantas línguas, há tantas maneiras de se interpretar, mas o Senhor conhece cada um de um jeito muito íntimo e pessoal. Então eu peço ao Senhor nesta noite, por favor me ajude, à medida que eu for falando, vá traduzindo a cada um dos corações, de acordo com o que cada um precisa nesta noite. Traduza dentro desse homem e dentro desta mulher, de uma maneira que ele possa receber o que ele veio buscar nesta noite, neste lugar. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é merecedor desta honra e desta glória. E reconheço diante de todos e do Senhor, que sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu sou barro, eu sou ramo aqui, mas o Senhor é o grande oleiro, e o Senhor é a videira verdadeira. Que toda honra e toda glória sejam dadas somente ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, Deus, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glórias a Deus por isso. Que bom que você está aqui, amém? Que bom que você veio até aqui para ouvir a palavra de Deus. Você que está em casa também nos vendo, você que parou para nos ouvir agora, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e possa falar grandiosamente no teu coração, amém? Antes de entrarmos diretamente na palavra, eu gostaria primeiramente de agradecer à igreja, de agradecer aos irmãos, né? Eu e a Rose, nossa família, na verdade, na semana passada, nós tiramos uns dias para que nós pudéssemos ter um tempo em família, e eu agradeço a compreensão de cada um dos irmãos, por nos permitir vivermos isso, né? Por entender que é necessário que a gente pare de verdade, para recarregarmos um pouquinho a bateria, né? Embora eu entenda que esse tempo é muito curto, mas eu pude, por exemplo, nesses dias perceber algo muito importante, né? Eu vejo, por exemplo, o quanto Deus tem trabalhado na vida da Rose, o quanto Deus tem trabalhado na vida do Isaac, né? Porque eu vejo o quanto eu sou ausente na vida deles, o quanto eu sou falho e ausente na vida deles, o quanto a Rose precisa abrir mão do marido dela, né? E ela não faz isso por opressão, por nada, ela faz com bom agrado, com bom coração. Eu nunca vi a Rose reclamando de nada, muito pelo contrário, né? Mas eu vi o quanto a minha ausência ali, o quanto o Isaac ele quer de atenção muitas vezes do próprio pai. Ele não quer o pastor, ele quer o pai dele, né? Então, queridos, é muito importante nós pararmos de vez em quando e termos esse tempo de comunhão mesmo, né? De parar e ouvir um ao outro e ter um tempo ali juntos. Como eu disse, embora seja um tempo curto, mas eu quero agradecer à igreja por nos permitir viver um tempo como esse. Eu faço questão de agradecer por isso, amém? Eu quero agradecer também aqui ao pastor Arnaldo por ter segurado o rojão aí na minha ausência. Muito obrigado, pastor, que Deus te abençoe, né, por nos ajudar, né, a proporcionar vivermos isso também. Quero agradecer aos irmãos também que estiveram conosco nessas 24 horas de oração, mais uma vez, né? Uma meta que Deus colocou no nosso coração, um alvo que Deus colocou no nosso coração, de ficarmos 24 horas orando todo mês, e Deus tem dado essa graça para nós, de mais uma vez, mais um mês, conseguirmos colocar em prática isso, né? E eu creio que isso é só o começo de muitas coisas que Deus tem para fazer ainda ao longo desse tempo, né? Tudo no tempo do Senhor, mas algo que essa igreja viverá até o fim toda a última sexta-feira do mês, ela vai estar 24 horas orando, porque nós entendemos que a oração, ela é a base de tudo, para que a igreja se fortaleça, para que um cristão se fortaleça, amém? Então eu quero agradecer, eu sou imensamente grato, por hoje estar podendo pastorear uma igreja como essa. Eu sou grato a Deus,
grato a Deus, por ter pessoas como vocês, caminhando não embaixo de mim, mas caminhando ao meu lado, como irmãos em Cristo, porque é isso que nós somos, amém? E nós estamos chegando, ao final desse mês de janeiro. Estávamos aqui há dias atrás comemorando o culto do renovo, e já estamos começando a entrar no mês de fevereiro, amém? Então você vê como o tempo está passando rápido. E hoje nós vamos encerrar o tema cuidando uns dos outros, Falamos o mês todo sobre cuidar uns dos outros. Cada ministração, eu creio que trouxe para nós um entendimento diferente, uma forma de nós entendermos de como cuidar um do outro, maneiras de como cuidar um do outro. Nós precisamos entender que o cuidar muitas vezes não tem a ver com fazer, mas tem a ver com disciplinar, com puxar a orelha, com chamar a atenção. Isso também é cuidar, Então tudo isso nós fomos aprendendo ao longo desse mês, e eu creio que se você realmente abrir o seu coração, você vai cuidar um do outro, você vai cuidar do seu próximo, você vai olhar para o seu próximo e vai começar a olhar com um olhar diferente, e um olhar de cuidado mesmo, aquele que está ao seu lado, amém? E nessa noite eu quero falar sobre o assunto, somos cuidados para cuidar. O assunto é, somos cuidados para cuidar, amém? E dentro desse texto que nós acabamos de ler aqui agora, eu separei 3 reflexões que eu quero que a gente possa refletir nessa noite, que a gente possa pensar um pouquinho sobre elas, quando envolve esse cuidar uns dos outros, amém? Então a primeira reflexão dessa noite é o cuidado que se humilha. O cuidado que se humilha. Ele está lá no versículo 3 e 4 de João 13. Tati, volta para nós, por favor. Olha só, ele diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Até aqui, queridos, o que eu e você precisamos entender aqui? Jesus, ele só conseguiu se humilhar, porque ele sabia quem ele era. Jesus sabia a sua identidade. E acredite no que eu vou dizer para você, você só conseguirá se humilhar quando você também compreender qual é a sua identidade. Porque do contrário, e veja, irmãos, tem algumas coisas que eu quero dizer e que eu digo aqui, que trazem as pessoas conflitos, porque tem algumas pessoas que dizem para mim: pastor, não é fácil, pastor. Não é fácil não. Eu digo, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, A palavra de Deus não é fácil, mas nós precisamos lutar para colocarmos ela em prática. Então entenda o que eu estou te dizendo. Jesus, ele só consegue se humilhar porque ele sabia qual era a sua identidade. E eu repito a você, você só vai conseguir se humilhar quando você souber qual é a sua identidade também, de onde você vem e para onde você vai. Porque Jesus sabia da onde ele veio e para onde ele ia voltar. E a minha pergunta para você nessa noite é: você sabe da onde você veio e para onde você vai? Porque isso é muito importante. Se você não souber da onde você veio e para onde você vai, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida é o que acontece na vida da maioria das pessoas. Elas se estacionam nessa terra e se prendem aqui nessa terra e não conseguem sair dessa terra. Mas essa terra vai acabar em fogo, queira você ou não. Uma outra coisa importante que você tem que entender: você pode construir impérios nessa terra, mas o dia que a sua senha for chamada,
naquela caixa de madeira que eu e você vamos ser colocados, não cabe império, cabe Malemar, eu e você lá dentro, e mais nada. Vai ficar aí, e vai ficar para ser queimado. Muitos podem até brigar por tudo isso, mas vai continuar para ser queimado. Então eu e você temos que entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Você é um cidadão do céu que está de passagem aqui nessa terra. Só isso que você precisa entender. E meu irmão, acredite, no céu as ruas são de ouro. Não é o asfalto todo cheio de buraco que você anda aqui na cidade. Também não estou falando mal do prefeito e nem dos buracos da cidade. Não é isso que eu quero dizer. Eu só estou usando uma analogia, tá bom? Não é para atacar ninguém, política nenhuma. O que eu estou dizendo é que lá no céu as ruas são de ouro. E você está trocando rua de ouro por um asfalto todo arrebentado aqui em qualquer outro lugar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, se você quer realmente servir pessoas, é que a humilhação, ela faz parte de um serviço ao outro. E você só consegue se humilhar se você realmente entender a sua identidade. E por que eu preciso entender a minha identidade, pastor? Preste bem atenção, por que você precisa entender a sua identidade? Primeiro, porque senão você vai se sentir alguém inferior. Diga, eu vou me sentir alguém inferior. Esse é o primeiro problema. Quando nós falamos de servir no mundo que nós vivemos aqui, o inferior é aquele que serve. O inferior é o que limpa o chão. O inferior é o que faz as coisas de menor importância. Esse é o inferior. Quem que é o superior no mundo em que nós vivemos aqui? É aquele que você já sabe, que fica sentado lá na cadeira da última sala, fechado, e que dá o estalar de dedos e alguém vai até ele e fala, está aqui, pronto, né? É seu. Mas no mundo em que eu e você estamos caminhando para voltar para casa, o maior lá é o que serve, querido, não é o que é servido. E essa cultura tem que ficar aqui, na terra, o quanto antes. Ela tem que cair por terra na minha e na sua vida. Então quando você fala em servir, você precisa se humilhar. E esse é o grande problema, porque muitos não se humilham porque se sentem inferiores. Uma segunda coisa que me impede de me humilhar é entender que aquilo é algo injusto. Diga, injusto. Tudo é injusto para mim, dependendo do ponto de vista meu. Ai, como eu sou injustiçado, gente. Meu Deus, como esse mundo cruel. Não. Você precisa, volto e repito a você, enquanto você não entender a sua identidade em Deus, sempre você vai ser injustiçado. Mas por que eu tenho que servir a Ele? Por que eu tenho que fazer algo por Ele? Isso é injusto. Ele só me maltrata, ela só me maltrata, eles me pisoteiam, eles fazem isso e aquilo, e mais isso e aquilo. Podem fazer, mas a Bíblia diz que eu e você somos servos. Você trabalha numa empresa, honre o teu patrão. Mas você não trabalha lá, pastor, para você ver como é o meu patrão. Então saia. Mas enquanto você estiver lá, faça o que tem que ser feito da melhor forma possível. Injusto ou de forma justa, não sei. Agora o problema é sempre esse, meu irmão. Nós temos dificuldade de entender isso. Dificuldade de entender isso dentro da nossa própria casa. Dificuldade de entender isso dentro da nossa própria casa. Ontem, por exemplo, nós estávamos assistindo um programa na televisão. E onde já se viu isso? A mulher pegou e falou assim, olha as palavras que a mulher usou. Na minha casa, quem cozinha não lava a louça. E ponto.
A Rose estava do meu lado e falou: E eu já pensei assim, isso é um absurdo, né? Como é que pode um negócio desse? Aonde já se viu isso, né? É só lavar, irmã. É só lavar, irmã, né? E aí a gente ficou brincando sobre isso, né? Mas irmãos, entenda, não é justo. Eu sei que muitas vezes não vai ser justo, mas uma coisa você precisa entender: a sua natureza, a sua identidade, é ela quem determina o que você faz, e não outras pessoas. Você não decide fazer o bem porque o outro faz o bem. Você decide fazer o bem porque o Espírito de Deus mora dentro de você, e Ele é o bem. E ponto. Percebe, meu irmão, que isso é algo muito sério, e que nós vivemos nesse ambiente. Eu faço se fizer, se não fizer, é sempre assim, é uma troca de favores. E nessa noite eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui compreendendo isso. O cuidado que se humilha, o cuidado precisa levar você a se humilhar. E esse é, sim, acredite, o maior desafio da sociedade nos dias de hoje, aonde nós somos levados o tempo todo a querermos o poder. O poder é que nos atrai, não o servir. Não o servir. Agora veja o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Um versículo que nós estamos batendo nele ao longo desse mês. Ele diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo. Pegou, Tati? Filipenses. Está comigo, irmã? Dá um glória. Fique em paz, irmã. Fique em paz. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora, uma coisa que você precisa entender aqui, é que Jesus, antes dele pegar a toalha, ele precisou tirar a sua capa. Aqui tem um detalhe muito importante. Vamos voltar lá em João 13, 4, no versículo 4. Assim ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. O mesmo, querido, tem que acontecer comigo e com você. Nós precisamos, antes de pegar a toalha do servir, retirarmos a nossa capa. E o que significa a nossa capa? A nossa capa significa a nossa opinião. A nossa capa significa os nossos direitos. Entende, meu irmão? Existem muitos aqui que têm uma opinião formada sobre aquilo. Outros têm os seus direitos, mas é meu direito. Será mesmo? Será mesmo que é o seu direito? E enquanto você não abrir mão da sua opinião, enquanto você não abrir mão dos seus direitos, você não consegue pegar a toalha do servir, meu irmão. Escute o que eu estou dizendo para você nessa noite. Você precisa tirar a sua capa. Você precisa abrir mão da sua opinião. Você precisa abrir mão dos seus direitos. Você precisa fazer isso. Porque talvez seja isso que esteja te impedindo de servir aos outros, de servir dentro da sua própria casa, de servir dentro da sua própria igreja. Porque os seus direitos, porque a sua opinião, não. A minha opinião e os meus direitos, eles passaram a não existir quando um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu disse a Ele: Senhor, a minha vida é sua,
eu a entrego, e a partir dali, a vontade é dele, os direitos são dele, a opinião é dele e não mais minha. E nessa noite ele está dizendo para mim e para você: filho, filha, você se esqueceu quem é que está no controle da sua vida? Meu irmão, escute, tem gente aí que está com umas capas grandes aí. E eu poderia passar aqui um tempo enorme falando sobre essa questão da capa. Eu não vou me deter nesse assunto, mas uma coisa eu quero que você entenda: se você não abrir mão da sua opinião, se você não abrir mão dos teus direitos, você não vai conseguir pegar a capa, pegar a toalha e servir ao seu próximo. E aí, mais uma vez, eu tenho certeza que muitos podem olhar para mim aqui e dizer assim: pastor, mas isso é difícil demais. Mas eu não falei que ia ser fácil. Eu nunca falei que ia ser fácil. Você ouviu da minha boca isso? Não. Evangelho, meu irmão, é para quem é crente, e não para quem brinca de ser crente. Evangelho é para quem quer chegar no céu, e não para quem quer montar um clubinho de evangélicos na cidade. É outra coisa. E aqui eu estou falando de quem quer chegar no céu. Eu estou falando de quem quer viver a palavra de Deus ativa na sua vida. Até quando você vai lutar pelos seus direitos? Até quando? Há tempos atrás, há algum tempinho atrás, nós fizemos alguma coisa, não sei o que aconteceu, e eu me lembro que eu dei o meu cartão para a Rose, e a Rose ficou com o meu cartão, e o cartão sumiu. O cartão sumiu e o carregador do celular sumiu junto, né? E eu falei: meu Deus, eu não sei onde eu deixei esse cartão. E eu falei: mas eu não perdi o cartão, não tenho dúvida, né? E aí a gente ficou naquela conversa: será que ela ficou, será que eu fiquei? E eu não achava o carregador e nem o cartão. Eu falei: Rose, em algum lugar tá, mas enfim, né? E aí um dia eu cheguei aqui na igreja, o carregador estava dentro daquele armarinho ali dentro ali. Eu falei: olha o carregador aqui. Aí eu olhei, eu falei: deixa eu ver se o cartão está aqui também. Mas o cartão não estava, né? Mas eu precisava ir até o banco, porque eu tinha que fazer a prova de vida do meu pai, eu também tinha que ajustar o meu cartão, eu tinha que fazer umas outras coisas que eu precisava fazer no banco. Mas você vai levando para frente até a hora que não dá. E como você perdeu o cartão, o que você tem que fazer agora? Pedir um novo cartão e tem que ir lá no banco para poder liberar, fazer as coisas que precisa. E eu fui, fizemos a prova de vida, chegamos lá, com 10 minutos fizemos tudo, saímos de lá, tudo resolvido, meu pai resolvido, eu resolvido, e está tudo certo. E hoje a Rose chega, foi na reunião de eu veio aqui no Clamar Sem Cessar, ela chega lá em casa com o cartão na mão. Olha, estava debaixo do banco do carro, né? Eu falei: amém, glória a Deus, né? E eu fiquei pensando nisso depois, eu falei: Deus, o Senhor é bom, né? Se eu não tivesse perdido o cartão, eu estava enrolado até agora ainda, e eu não tinha feito nada do que deveria ter sido feito. Mas às vezes, queridos, nós não entendemos o trabalhar de Deus, e é por isso que você precisa entender. Confia nele, abra mão da sua opinião. Como nós somos duros, como nós temos uma opinião formada, nada muda a nossa opinião. Estamos tomando pancada em cima de pancada, apanhando e apanhando, e não muda. E eu digo a você, se você não entender isso, querido, você não tem condições de servir, porque você não consegue pegar a sua toalha, porque você não abre mão da sua capa. E para você pegar a sua toalha, em primeiro lugar, você vai precisar abrir mão da sua capa, da sua opinião, dos seus valores, dos seus direitos. É meu direito, pastor, é meu direito. Me prejudicaram, então agora eu vou. Isso, vai lá, e depois você vai ver o que Deus vai fazer. Segunda reflexão para nós nessa noite: lavar os pés não é apontar os erros. Lavar os pés não é apontar os erros.
Versículo 5, João 13, 5, voltando lá. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Queridos, preste bem atenção aqui no que eu vou dizer para você. Quando Jesus ele pega aquela bacia e aquela toalha, e ele começa a lavar os pés daqueles discípulos, se tem alguém que tinha algo a dizer para aqueles discípulos, era Jesus. Se tinha alguém que ia começar a lavar o pé de Pedro, imagina Jesus lavando o pé de Pedro, já começou a jogar água. Pedro, ai Pedro, você é um brincalhão. Já começou o diálogo lá atrás, né? Não, Senhor, em mim o Senhor não lava os pés. E aquela conversinha de Pedro, não, porque não sei o quê, porque não sou digno, e não sei o quê. E Jesus já ali olhando e falando, rapaz, Pedro, vai devagar, menos Pedro, menos, você não está entendendo o que vai acontecer, vamos devagar. Então se tinha alguém que tinha muita coisa para falar de cada um daqueles 12 que estavam ali sentados com ele, era Jesus. Mas o que foi que Jesus fez? Ele simplesmente lavou e cuidou dos pés de cada um deles, sem abrir a boca. Diga assim, sem abrir a boca. Fala assim, é difícil, pastor. Não, fala de novo, é difícil, pastor. Não, fala assim, é luta, pastor. Isso. Muitas vezes o nosso erro está aí. Sabe por que o nosso erro está aí? Porque muitas vezes nós cuidamos sim, mas nós cuidamos com um cuidado crítico. Sabe o que é um cuidado crítico? Um cuidado crítico é você pegar a bacia, encher de água, já joga a bacia, pá! Pegou aí? Bacia quase racha, pá! Joga no chão. Segundo cuidado crítico, bota os pés aí dentro e feliz, vai. Isso, aí bota os pés lá dentro, aí joga a primeira mão de água, tá vendo? Que desgraça que você fez, essa vida que nós estamos levando, que não sei o que lá, e vai, e não sei o que lá, porque se você não, porque isso, porque aquilo, porque você, e você, no final das contas o outro já pegou a bacia, virou de ponta cabeça, já matou o outro afogado dentro da bacia, é aquela coisa louca que você pode imaginar. Meu irmão, isso é o cuidado crítico. Agora, como que é o cuidado de Jesus? Jesus, ele cuida também, mas ele cuida com um cuidado restaurador. E o que é um cuidado restaurador? É um cuidado que você cuida do físico, sem atacar no emocional. E esse é o grande problema, atacar o emocional. Nós vivemos hoje dentro de uma sociedade onde o tempo todo as pessoas são atacadas no seu emocional. Uma pessoa que fez algo errado, você acha mesmo que ela não sabe que ela já fez aquilo errado? Sabe, Jesus, ele curava feridas, e ele restaurava feridas, e ele cicatrizava essas feridas. Mas a impressão que eu tenho é que muitos de nós curamos a ferida dos outros com sal. Colocamos sal na ferida, que é para doer mais ainda. Você tem que aprender essa lição. Isso, sal. Mais um pouquinho, tem que doer mais, que é para ver se aprende de uma vez. Agora a minha pergunta é assim que Jesus faz conosco? Quando Jesus, ele cuida de nós, é dessa maneira que Jesus cuida de nós? Quando você vai de manhã, alguns à tarde, outros à noite, outros no decorrer do dia, e você pede a ele perdão pelos seus pecados, Jesus coloca sal na sua ferida? Ou ele usa de um poder restaurador com você, de amor e misericórdia? É isso que nós não entendemos, querido. Então, se você não entender isso, fica difícil.
Olha o que a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha aqui o poder da cura. O poder da cura está na confissão dos pecados. Quando nós confessamos uns aos outros os nossos pecados, nós somos curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora, a minha pergunta é: como alguém vai confessar ou reconhecer o seu pecado, se ela vai saber que vai ser julgada? Como? Como que alguém vai chegar e vai dizer assim, vou dar um outro exemplo para você, porque quando você sai de viagem, irmãos, tem exemplos, viu? Tem muitos. A gente saiu daqui, e aí a Rose falou assim, nós vamos levar a maquininha de café da Dolce Gusto. E eu falei para ela, você está doida, irmã? Não precisa levar isso aí não, para com isso. Não precisa levar isso daí, para que isso aí? Não, tal, vamos embora, né? Faz café lá mesmo e já era, e está tudo certo, né? Tal. Ela, não, eu vou levar. E ela comprou uma caixinha lá com café com leite, coisa e tal, mas eu vou levar. Eu falei, meu Deus do céu, não precisa nada disso, né? É bobagem isso aí, né? Tal. Mas tá bom. E aí eu estava com a minha mochila, que eu ia levar o computador, eu já peguei umas capsulazinhas de café e joguei dentro. Botei dentro, falei, já que está levando, né? Vou botar dentro, né? Vai que, né? Sei lá, tal. E aí, já chegou no primeiro dia, já não tinha nem coador de café lá, irmãos. Mas tudo bem. Falei, Deus, hoje peguei, né? Pegou. Aí tiramos o cappuccininho, tiramos o café, tomamos um cafezinho, coisa e tal. Aí no segundo dia eu falei para ela, Rose, eu preciso reconhecer que você foi uma mulher sábia. Lavando a louça ali, né? Falei para ela, eu tenho que reconhecer que você foi muito inteligente dessa vez, viu, Rose? Você matou a pau, né? Trazendo a maquininha de café ali, né? Ela falou assim, tá tudo bem? Você tá normal? Tá tudo beleza com você? Tá. Eu falei, não, é verdade mesmo, Rose. Eu tenho que reconhecer, né? Dessa vez eu tenho que reconhecer, né? E de tantas outras, né? Mas a verdade, querido, o que eu quero dizer para você com isso? É que como alguém vai chegar para você e vai confessar algo para você, se ela já sabe que o que vai vir de você é julgamento? Ela não vai reconhecer o erro dela, ela não vai reconhecer a fraqueza dela, por mais que ela saiba que ela está errada, porque se ela reconhecer, o que vai vir é martelo, é julgamento, é porrada, é acusação. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus não trata as coisas dessa forma, muito pelo contrário. Imagine você, Senhor Jesus, de manhãzinha, ajoelhadinho lá no seu quarto. Senhor Jesus, pela 15ª vez eu quero te pedir perdão, porque essa semana eu não li a Bíblia. Imagina Jesus agindo igual eu e você. Anjo, vem com a espada de fogo, já queima ele lá embaixo. Já queimou, fumegou, já era, você já foi. Aí o outro vai orar, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu menti de novo. Isso, mais um, manda fogo lá e queima. Já queimou. Irmãos, seria assim, ia acabar a humanidade. Mas Jesus não trabalha dessa forma. Não, Jesus ele é receptivo, ele ouve aquilo que você tem a dizer, porque ele é misericordioso e gracioso. A graça em Jesus, a misericórdia em Jesus, porque há um poder restaurador. E quando você fala, acredite, quando você abre a sua boca para Jesus e você confessa a Ele os seus pecados, acredite, Jesus já te perdoou no mundo espiritual. Eu acho lindo isso, porque Ele diz lá em Isaías 43, 25, projeta para nós Isaías 43, 25, eu acho que é Isaías 43, 25 mesmo. Isso, olha o que ele está dizendo ali, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que pôs por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Olha isso, meu irmão, olha isso, querido.
Jesus não se lembra dos teus pecados, mas você se lembra dos teus irmãos, o tempo todo. Mas aquele irmãozinho, 2003, ele me deu uma fechada no trânsito lá, e agora ele vem querer congregar nessa igreja aqui, e dar glória a Deus. Aonde já se viu? Esses dias atrás não deu nem bom dia para mim na rua, e agora chega na casa de Deus, e vem querer dar paz do Senhor para mim. Irmãos, Jesus, Ele apaga as minhas e as suas transgressões, e Ele não se lembra mais delas. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Isso. Aprende com Jesus. Faça o mesmo, querido. Se você perdoou, está perdoado. Pare de trazer à tona aquilo que já foi lançado no mar do esquecimento. Meu Deus, o cara comprou o pneu errado em 2005. Vamos voltar para a mesa hoje com o pneu de 2005. Meu Deus do céu. Mas você lembra do pneu? Meu Deus, nós lá vamos lá para o pneu. Pneu nem existe mais, mas está lá. Pare, acorde, meu irmão. Que mania que nós temos. Mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas você também fez isso, mas você fez aquilo. Irmãos, quando nós vamos aconselhar, é um negócio louco. Para, um de cada vez, pelo amor de Deus. Vai, você, vai, começa. Aí a pessoa solta a lista. Pode começar, pastor? Pode. Aí vai. Porque ele fez isso, 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 isso. E eu digo, tá tudo vivo aí dentro? Tá, pastor. Queimando. Aí você fala pro outro, agora é a sua vez. Você espera algo diferente. Não, aquele lá ele solta o rolo. Lá tá no fundo. Pode começar, pastor? Pode. Porque ela fez isso, porque ela fez isso, porque ela fez isso, porque ela fez isso. Você fala, gente do céu. E quando é que vai haver o perdão? E quando é que vai haver a misericórdia e a graça? Quando? Explica para mim. Então entenda, se você for alguém que julga, infelizmente pessoas não vão procurar você para se abrir com você e nem reconhecer as falhas dela, porque você julga. E o nosso papel não é julgar, o nosso papel é abraçar e acolher, mesmo diante dos erros. Nós não temos que nos compactuar com aquilo, né? Mas o que nós precisamos é abraçar e acolher e ajudar, porque é isso que Jesus faz. Lavar os pés não tem a ver com acusar. Lavar os pés tem a ver com servir e acolher. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Quantas pessoas vão embora da igreja porque são expostas, porque são acusadas de tantas coisas, quando na verdade Jesus nunca faria isso. O que Jesus faria era abraçar e acolher aquela pessoa. Amém? Uma terceira reflexão que eu quero trazer nessa noite. Ele termina dizendo isso: fazei vós também. Fazei vós também. Versículo 13 de João 13. 13, o 14 e o 15. Olha o que ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Queridos, preste bem atenção, ouça o que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos diante da mesa posta para nós aqui, e o pão que você vai se alimentar daqui a pouco, que representa o corpo do Senhor, esse pão, ele vem para trazer força e vigor para você, para o seu corpo, para que você possa servir. E o suco da vide, que representa o sangue de Jesus, que você vai ingerir daqui a pouco, esse sangue é o amor de Deus por mim e por você, que vai passar pelas nossas veias, pelas nossas artérias, e vai sair explodindo nas nossas mãos, com a vontade de servir ao nosso próximo.
O pão é para te dar vigor, para servir. E o sangue é para te encher do amor de Cristo, para que você possa servir com este amor de Cristo ao próximo, às pessoas que estão à sua volta. A grande questão, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, a grande questão não é o que você sente após a Santa Ceia. A grande questão é quem você vai servir após a Santa Ceia. Porque nós estamos sendo servidos aqui. Daqui a pouquinho você vai ser servido com o corpo e com o sangue de Jesus. E a pergunta é: quem você irá servir quando você sair deste lugar? Quem você irá servir? Não tem a ver com o meu bem-estar. Ai, agora eu estou me sentindo revigorado porque é tão bom. Glória a Deus por isso. Mas a questão não é essa. A questão é: quem é que você vai servir após você sair daqui da ceia? Olha o que a palavra de Deus diz lá em João 13, 17. Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Como você é feliz, meu irmão? Como você vai encontrar felicidade? Praticando o quê? O servir ao próximo. Quanto mais você serve as pessoas, mais você encontra felicidade, mais você encontra. Escute o que eu estou te dizendo. Não há valor, não tem dinheiro que pague você ver uma vida sendo transformada. Não há valor que pague você ver alguém saindo da treva e vindo para a luz. Não existe valor algum que pague isso. Só vendo e vivendo isso. Você vendo alguém que estava ali na beira do caminho e hoje está pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus. Qual é o preço disso, meu irmão? Não tem. Não há valor algum para isso. Por isso Jesus diz: bem-aventurados se praticarem a essa grande verdade. Bem-aventurados vocês serão, felizes vocês serão, se vocês cuidarem uns dos outros. Agora escute bem, quando você começa, e isso é maravilhoso, porque nós vivemos isso na prática, quando você começa a cuidar, a lidar com os problemas dos outros. Quando você chega em casa, irmão, você vê o quanto você é abençoado, você vê o quanto você é feliz, você vê o quanto você tem uma família maravilhosa, porque você toma um choque de realidade. Você quer começar a murmurar, a reclamar da sua vida? Vem aqui comigo que eu vou te levar no hospital, para a gente orar por algumas pessoas lá. Silvânia está lá todo sábado, né, Silvânia? Todo sábado no São Vicente, servindo voluntariamente lá. Eu não tenho dúvida que ela vê coisas que ela diz: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Então, quando nós começamos a cuidar dos outros, dos problemas dos outros, a impressão que eu tenho é que nós damos mais valor àquilo que nós somos e àquilo que nós temos. Porque acredite, meu irmão, tem coisas absurdas acontecendo ao nosso redor, seja a pessoas que não têm condição nenhuma financeira, e seja a pessoas que têm condição financeira. Isso é independente de dinheiro, de condição financeira. Outra coisa, quando você começa a cuidar das feridas de alguém, Deus automaticamente cuida das tuas feridas. Ele cuida. Quando você deixa as tuas feridas na mão de Deus e vai cuidar de alguém, é impressionante como Ele cuida das tuas feridas, das tuas coisas, como Ele transforma a sua vida. Cuide, aprenda isso, faça como Ele está nos pedindo na palavra: fazei vós também, lavem os pés uns dos outros, lave mesmo, se humilhe. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Consegue entender, querido, que isso é um ciclo de cuidado?
Você consegue perceber que isso aqui é um ciclo de cuidado? Preste bem atenção. Primeiro, Jesus lava os pés dos discípulos e cuida dos pés dos discípulos, para que os discípulos possam ir e lavar e cuidar dos pés de outros. Assim como Ele tem lavado os meus e os seus pés, para que eu e você possamos nos levantar e irmos lavar os pés de outros. Você entende isso? Por isso é o significado da palavra. Cuidado por Deus para cuidar de outros, ou sendo cuidado para cuidar. Eu e você estamos sendo cuidados por Deus, querido. Nós estamos sendo cuidados por Deus e cuidados por pessoas. Mas será que nós entendemos isso? Você acha mesmo que Jesus quer lavar os teus pés, passar um olhinho nos teus pés e colocar você deitadinho com as perninhas para cima no sofá da sua casa, descansando, para trabalhar a circulação? Não, porque esse não é o teu propósito aqui. Você vai descansar lá no céu. O meu e o seu propósito aqui na terra é outro. Nós precisamos trabalhar para saquear o inferno da quantidade de vidas que está indo para lá, e tem muitas indo para lá. Quantos jovens estão indo para lá? Quantos jovens estão perdidos lá? O futuro da nossa nação, o futuro da igreja, dentro das biqueiras, perdido nas drogas, nas adegas, em tantos lugares que hoje estão envolvendo esse ciclo que nós vivemos. E a impressão que eu tenho é que nós não entendemos ainda que Jesus tem lavado os nossos pés para que a gente levante e comece a fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Me perdoe pela palavra, me perdoe pela maneira de falar, mas tem hora que nós temos que ter um choque de realidade. Escute bem o que eu vou dizer para você. Quando você decide participar do corpo e do sangue de Jesus, nós perdemos o direito. Escute, quando você decide participar do corpo e do sangue de Jesus, você perdeu o direito de negar ajuda para alguém. Esse é o entendimento que você tem que ter. Esse é o entendimento que eu tenho que ter. Quando nós participamos do sacrifício vivo de Jesus, como podemos negar ajuda a alguém? E às vezes negamos, até para aqueles que estão perto de nós, nossa própria família. Eu volto e repito a você, meu irmão. Você pode até achar que você está certo, sendo agressivo nas suas palavras. Você pode até achar que está sendo certo, corrigindo de uma forma que você acha certa. Mas eu volto e repito a você. Responda essa pergunta aí dentro do teu coração. O que Jesus faria se Ele estivesse no seu lugar? Como Ele se comportaria se Ele estivesse no seu lugar? Qual é a maneira que Ele reagiria se Ele estivesse no seu lugar? Muitos de nós, ao invés de resgatarmos do inferno, a impressão que eu tenho é que nós chutamos com os dois pés, mais ainda para dentro do inferno. Façam como lhes fiz. Preste atenção nessas palavras. Façam como lhes fiz. Isso não é uma sugestão. Isso é uma ordem dada pelo Senhor. Ele não está dizendo, se vocês quiserem, façam como eu lhes fiz. Ele diz, façam como eu lhes fiz. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Veja essas palavras: como eu os amei.
Guarde essas palavras: como eu os amei. Não é como nós amamos, é como Ele nos ama. E como Ele nos ama, como Jesus nos ama. De que maneira Jesus nos ama? Quando foi a vez que você entrou no seu quarto com os teus pecados e os teus delitos, e você se ajoelhou no chão e chorou diante do Senhor, e Ele veio diante de você com acusações? Não, Ele vem com o bálsamo, Ele vem com o óleo dEle sobre a sua cabeça, trazendo cura e restauração para a sua alma. Então guarde isso. Ame ao teu próximo como Cristo o amou, ou como Ele te ama. E eu sei que isso é difícil, porque isso confronta a sua carne, porque eu sei que a sua carne está cheia de argumentos aí. Na verdade, alguns têm vontade até de sair do lugar e vir me pegar vivo aqui na frente. E eu gosto disso, porque é assim que é a palavra de Deus. Se está te incomodando é porque o Espírito está trabalhando aí. E eu quero que você saia daqui nervoso comigo mesmo, bravo. Isso, eu quero que você fique doido comigo. Eu não vou mais naquela igreja por causa daquele pastor. Isso. Pensa assim, porque isso é o Espírito de Deus te revelando a verdade, para que você mude na sua vida determinadas coisas. Mude, meu irmão. Mude a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar. Preste bem atenção. Há uma mesa posta para mim e para você aqui. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem aqui pode se dizer que é digno de se sentar diante dessa mesa? Levante a mão. Mas ela está posta aqui, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. E eu e você não somos chamados de qualquer um, mas nós somos chamados de filhos e filhas. E esse lugar é para nós, é para mim e para você. Aprenda, querido. Aprenda o caminho de não julgar mais. Aprenda o caminho de abrir mão dos seus direitos e dos seus valores. Acredite, você nunca perderá com Jesus. Ainda que o mundo diga: você é um tolo, você é uma tola, você nunca perderá com Jesus. Nunca perderá com Jesus. Na verdade, você sempre vai ganhar. Ainda que aos olhos dos homens você está perdendo, com Jesus você não perde, querido. Você ganha, e ganha para valer. Amém. Feche os teus olhos. Pessoal do louvor, por favor.